Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração, isso mesmo. Eu quero falar um pouco sobre a genealogia de Jesus, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 1. Você que é novo por aqui, já se inscreva aqui embaixo, vai deixando o seu like, isso me ajuda muito na divulgação do vídeo, para que a nossa família venha crescer ainda mais. Bom, não sei se vocês viram o post que eu fiz na aba comunidade, eu disse que estava um pouco sumida, por conta que eu estava doente, né? Eu fiquei muito gripada, peguei também conjuntivite, meu olho ficou bastante irritado e a minha voz estava muito rouca, então eu não estava conseguindo falar direito. Isso me impediu de gravar os vídeos para vocês. Mas agora estamos de volta com a programação normal do canal e bora lá então, porque eu tô com muitas ideias, vai vir uma série nova aqui no canal, que no próximo vídeo eu já vou estar falando para vocês como vai ser essa série e fiquem ligados, porque tem muita coisa boa chegando por aí. Bom, em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 1, vai nos falar um pouco sobre a genealogia de Jesus, né? Vai falar aí sobre a genealogia, né, de Abraão, Davi, até chegar em Jesus. Então vai falar quem gerou quem, os descendentes ali, até que pudesse essa genealogia chegar até Jesus. E muitas pessoas param nesses momentos da Bíblia em que fala sobre genealogias e elas pulam essa parte, por acharem uma parte às vezes chata, às vezes extensa, às vezes longa, às vezes cansativa. Mas eu quero dizer para vocês que é muito importante que a gente entenda a genealogia, que a gente saiba quem foi quem é cada personagem, quem foi cada pessoa, qual que é o papel, qual foi a contribuição, e isso é muito importante. E nessa especificamente de Mateus capítulo 1, vai nos falar sobre 4 mulheres. Essas 4 mulheres, elas não eram de Israel, né? Elas estavam envolvidas em escândalos ali, a não ser Ruth, né? Mas Ruth, ela era uma moabita, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas todas estavam envolvidas em escândalos, em práticas que não eram práticas que fazia parte de um contexto de uma pessoa cristã, vamos dizer assim. E a primeira mulher que eu quero falar com vocês é de Tamar. Vai falar aí sobre Tamar no versículo 3, onde diz assim: E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom gerou a Arão. Então a gente vê que Tamar, ela teve relações com o seu próprio sogro, isso mesmo, pois ela se disfarçou ali de prostituta a fim de enganá-lo. E desse relacionamento, né, escandaloso nasceu Pérez, que é aquilo que o versículo 3 traz para nós. Um dos ancestrais do Messias prometido. Para quem não conhece essa história ou quer saber mais como que foi, os detalhes, você pode estar lendo Gênesis 38, tá bom? Porque lá vocês vão ver mais detalhes sobre a história de Tamar, o que aconteceu, enfim, o que sucedeu para que ela se disfarçasse ali e tivesse relações com o próprio sogro. Bom, a gente vê que era uma mulher que tinha um contexto totalmente desfavorável. Ela tomou essa atitude, praticou isso, e se fosse muitas pessoas, julgaria ela. Mas ela fez parte da genealogia de Jesus. Imagina se quem escrevesse o livro de Mateus não fosse Mateus, fosse outra pessoa e quisesse encobrir o nome dessas mulheres.
por medo de julgamento, por medo de alguma outra questão, enfim. E principalmente na época e no contexto em que a Bíblia foi escrita. Então, às vezes, essa pessoa ela poderia pensar que ela não poderia colocar ali o nome dessas mulheres. E o interessante é que elas fizeram parte, sabe? Elas contribuíram de alguma forma e elas estavam ali na genealogia, estão na genealogia de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente olhando para o cenário dessas mulheres, a gente poderia julgar. Nossa, mas uma prostituta, nossa, mas ela teve relações com o próprio sogro, enfim. E a gente sempre tem esse olhar julgador. Mas o que eu quero dizer? Que Deus, ele é especialista em pegar o caos e transformar em bênção. O fato dessas mulheres terem feito o que fez não atrapalhou em nada o nascimento e a vinda do Messias. Entende que as circunstâncias que nós estamos, mesmo que elas sejam desfavoráveis, isso não vai julgar em nada a maneira de Deus trabalhar em nossas vidas. Porque nós servimos a um Deus que transforma, a um Deus que restaura e um Deus que cuida de nós. Enquanto muitos estão ali, olhando para nós, julgando as nossas situações, julgando a nossa origem, a nossa condição financeira, Deus ele vai olhar para o nosso coração. Deus ele não está preocupado com a nossa origem, com a cor da nossa pele, a família de quem nós viemos. Isso não vai mudar em nada o propósito que ele tem para a minha e para a sua vida. Então eu quero que você entenda que mesmo estando em um contexto desfavorável, às vezes você não se sente merecedor. E realmente nós não somos, porque é tudo pela graça. Mas às vezes você não se sente suficiente, você não se sente capaz para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, a promessa que Deus fez para você. E eu quero te dizer que isso não vai alterar o fator em que Deus vai trabalhar na sua vida e vai te preparar para viver esse propósito. Entendem? Então, muitas das vezes a gente tem olhado para as pessoas, tem julgado, tem falado, mas Deus ele olha com um olhar de amor. Enquanto muitos não acreditam que pessoas podem se reerguer, que pessoas podem ter um novo comportamento, uma nova atitude, Deus ele acredita em nós. Quantas das vezes nós pecamos, nós cometemos erros no meio do caminho e Deus ele acreditou em nós. Deus foi lá e nos pegou pela mão e falou: filho, filha, vem, eu acredito em você. Eu purifico as suas vestes, eu te santifico novamente. Existe um novo caminho, nem tudo está perdido. Então é isso que Deus faz com a gente. A segunda mulher que eu quero falar com vocês é sobre Raabe. Raabe, ela era a prostituta ali de Jericó, que ela foi salva por acolher os espias que foram enviados por Josué. E essa história dela está lá em Josué capítulo 6, se vocês quiserem ver um pouco mais. Ela foi salva, ela era prostituta, mas ela acolheu ali as pessoas que estavam espiando a terra, que estavam olhando para ver se a terra poderia ser habitada, quais seriam os desafios a serem enfrentados, o que tinha ali, como eles deviam se preparar. E eles foram acolhidos por aquela mulher. Ela protegeu eles e ela teve a sua história restaurada, sabe? Teve um novo futuro para ela, uma nova perspectiva de vida para ela. E ela fez parte
da genealogia de Jesus. Vocês que querem conhecer um pouco mais da história de Raabe, está lá em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao 21, e do versículo 6, do 22 ao 25, também vai falar sobre Raabe. Em Mateus, onde a gente está lendo, no capítulo 1, versículo 5, que vai falar de Raabe. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, Aí a gente já vai falar da próxima, que era Ruth. No mesmo versículo que fala assim: Boaz gerou de Ruth a Obed. E a gente vê o quão tremendo é isso, Porque Obed, então, era o avô de Davi. Então, olha para vocês verem a descendência que a gente tem aí. Ruth, ela era uma moabita, estava totalmente perdida ali, perdeu seu esposo e ela decidiu ir com a sua sogra, Noemi. Ela poderia ter voltado para sua casa, ela poderia ter ido ficar com a sua família, mas ela escolheu ficar com a sua sogra. E nesse percurso para onde eles estavam ali, ela conheceu Boaz. Boaz resgatou ela e a sogra. E ela teve a sua sorte restaurada, ela teve a sua vida restaurada. Porque uma mulher, ela não era muito valorizada ali naqueles dias. E principalmente quando ela ficava viúva, ela não tinha valor. Então, Ruth, ela estava sem nada. E ela... É interessante a conversão dela, a história dela, sabe? O cuidado de Deus pela vida dela. Então ela tinha tudo para ter ficado revoltada, pelo fato dela ter perdido ali o seu marido. E poderia se fazer de vítima daquela situação. Mas não, ela continuou a sua vida. Provavelmente convivendo com a tristeza, com a falta do esposo, mas ela continuou. E por mais que seja doloroso, algumas fases da nossa vida a gente não tem outra escolha a não ser continuar. Então, Ruth, ela era jovem, viúva, moabita, nora de Noemi, que se casou com Boaz, de quem gerou a Obed, o avô do rei Davi, também ancestral de Jesus. Ruth, capítulo 4, do 13 ao 17. Se vocês quiserem ler todo o livro de Ruth, ele é bem curtinho, tem apenas 4 capítulos para vocês entenderem a profundidade dessa história. Aqui eu tô passando um pouco por cima, dando as referências para vocês, mas se vocês quiserem estudar sobre essas mulheres, estudem, porque é algo tremendo, é algo que vai edificar muito a sua vida. Então, meus irmãos, que a gente possa guardar essa palavra em nossos corações, sabe? E por último, e não menos importante, eu quero falar de Betseba. Betseba tá aqui no versículo 6, onde diz assim: E Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias. Mulher de Urias era Betseba. Então, ela era casada, e eles tiveram uma relação ali, ela e Davi. E Davi, ele tramou uma armadilha para que Urias fosse morto na frente da batalha. E foi gerado Salomão, dessa relação, desse relacionamento, que também contribuiu para a genealogia de Jesus. E a gente vê questões muito sérias aqui. Imagina o emocional dessas mulheres. Como é que essas mulheres estavam? Às vezes feridas, machucadas, enfim, vieram de cenários totalmente desfavoráveis, de cenários totalmente desacreditáveis, vamos dizer assim, E a gente vê que a inclusão desses nomes na linhagem de Jesus
é uma demonstração maravilhosa da graça de Deus. O quão Deus é maravilhoso e como Ele age através das nossas vidas, sabe? Como nós somos instrumentos para que o propósito dele seja concluído aqui nessa terra, seja executado aqui nessa terra. E eu quero te dizer que Deus, ele é um Deus de amor. Deus, ele é um Deus que restaura, ele é um Deus que transforma. Eu não sei qual o cenário que você tem vivido aí, que você tem passado. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua angústia, mas o Senhor, ele me trouxe aqui para dizer que ele pode mudar o seu cenário. Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode cuidar das tuas feridas, das tuas dores. Então, fica com essa palavra, sabe? Guarda isso no seu coração. Não, hoje não tá bom. Hoje não tá do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei, do jeito que eu planejei. Eu tenho passado por isso e por aquilo e tá me doendo e isso tem me tirado noite de sono. Mas eu creio num Deus que faz. Eu creio num Deus que realiza. Eu creio num Deus que restaura a vida. Eu creio em um Deus que restaura sonhos. Eu sei que muitas coisas que está acontecendo na sua vida você não planejou passar por isso. Não foi isso que você sonhou para a sua vida, não foi isso que você imaginou. Você se encontra totalmente perdido, perdida, mas eu quero te dizer que Deus, ele pode mudar a sua vida. Deus, ele pode mudar o seu cenário, a sua situação. Basta você se entregar, se achegar aos pés dele, buscar a ele verdadeiramente. Senhor, eu não estou aguentando mais. Eis-me aqui. Faça em mim a tua vontade, o teu querer. Se entregue a Jesus, sabe? Se entregue, tenha uma vida totalmente entregue a Ele, sabe? Se você não consegue sozinho, peça ajuda, peça forças a Ele, para que Ele possa te libertar das coisas mundanas, dessas coisas carnais, sabe? E Ele vai te ajudar. É um processo, é de pouco a pouco, é uma constância. Ele vai te ajudar. Creia nessa palavra. Ele está aqui para restaurar a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, a sua vida sentimental, espiritual, financeira. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Nada para Deus é impossível. Então guarda essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe. Assim como teve uma história para essas mulheres, também tem uma nova história para você. Tá bom? Deus abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixe o seu like. Se inscreva aqui embaixo, tá bom? Enfim, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau!